A gente vai conversar com a deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é autora de um importante projeto de lei que foi aprovado ontem. Ele decreta o fim da relativização do estupro de crianças e pessoas vulneráveis. Ou seja, qualquer relação sexual com menores de 14 anos deve ser considerado um crime de estupro, independentemente de consentimento ou experiência da vítima. Deputada, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria que a senhora explicasse a importância desse projeto de lei para não ficar cada cabeça uma sentença, cada magistrado tomar uma decisão. Virando lei, ele tem que cumprir. É isso. Primeiro, queria agradecer as palavras tanto suas, Olívia, como da Tainá, como do Matheus. Eu acho que o que aconteceu, que bom que a gente teve pelo menos essa repercussão, porque isso não é uma coisa nova. Meu projeto de lei é um projeto de 2024, quando ocorreu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permitindo que um menino de 19 anos se casasse com uma criança de 12 anos. Né? Foi a partir disso que nós apresentamos o projeto. A gente agora, o Código Penal já fala na presunção. Só que agora a presunção será absoluta, ou seja, não permitirá qualquer tipo de interpretação. Por outro lado, já existe uma lei também de minha autoria, uma lei de 2019, que diz que é proibido o casamento infantil. Ninguém se casa antes da idade núbia, portanto, é proibido o casamento antes dos 16 anos. Isso é uma lei e nem assim os juízes cumprem. Com a presunção absoluta no Código Penal, estabelecida no Código Penal, a partir do que o Senado votou ontem, a Câmara já tinha votado isso em 2024, a gente efetivamente terá essa punição. Infelizmente, nós não tínhamos ainda votado essa matéria, senão essa decisão seria absolutamente injurídica. Por outro lado, é um absurdo você imaginar ou você crer que um homem de 35 anos, com o histórico daquele homem, pudesse manter uma relação saudável com uma criança de 12 anos. Criança não foi feita para casar. Criança foi feita para estudar, para brincar, para viver, para crescer e para ter a capacidade de um dia se casar. Uhum. Agora, a senhora traz um ponto interessante da dinâmica do Congresso Nacional, deputada, que muitas vezes o Congresso ele só se interessa e reage por esses assuntos quando eles ganham essa conotação pública, quando existe esse apelo social, quando o assunto, entre aspas, vira moda, começa a ser muito comentado. Aí a senhora recorda um outro caso que teve repercussão, né, que ensejou a discussão lá em 2024, mas o projeto ficou pelo caminho. Né? Como é que faz, deputada, para que esses assuntos que... deixa eu só terminar e a senhora fala. Como é que faz para esses assuntos que são tão relevantes para a gente, a exemplo do que aconteceu agora, muita gente só se atentou, digo, pessoas leigas que não estão acompanhando o dia a dia do judiciário, só se atentou para isso depois da repercussão em órgãos de proteção à criança, a atenção devida dada pela imprensa, a discussão até mesmo entre vocês parlamentares. Como faz para esses assuntos estarem no dia a dia da política e terem a mesma atenção de outros assuntos que às vezes, né, não são tão sensíveis, não tem não modificam tanto a vida das pessoas, como é o caso desse que trata de relativizar estupro de vulnerável? Na verdade, isso não aconteceu assim. O projeto foi apresentado, ele foi votado na Câmara, passou por todas as comissões, chegou ao Senado, foi votado em todas as comissões do Senado, só faltava o plenário. O que foi possível foi que a gente colocasse essa matéria extra-pauta. Isso é verdade. E isso se deu, porque são muitas matérias votadas na Câmara. Né? E muitas matérias, às vezes, muito sensíveis. Né? A gente acabou de votar semana passada, por exemplo, o projeto de antifacção. Então, são muitos os problemas. Nessa matéria, eu não acho que houve desídia. É normal. Um projeto de lei, numa tramitação normal, dura de 1 ano, 2 anos para ser votado. E foi o que aconteceu com o nosso. É óbvio que a comoção foi tão grande que nós conseguimos aprovar rapidamente no Senado, no plenário do Senado, embora a gente já tivesse votado em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça do Senado. Então, assim, eu não estou aqui para
defender, embora eu seja uma apaixonada pelo Poder Legislativo, mas acho que não é justo a gente culpar o Poder Legislativo porque a legislação já existe. Já existe uma lei de 2019, de minha autoria, que proíbe o casamento infantil. Já existe Código Penal, que é de 1940, que já diz que a presunção no estupro de vulnerável, já existe o tipo penal do estupro de vulnerável. Em 2025, nós aumentamos a pena do estupro de vulnerável, que foi de 10 a 18 anos. E ainda se tem lesão corporal, ela foi para 12 a 24 anos. Quer dizer, no ano passado a gente já se debruçou sobre o estupro de vulnerável, mas sobre a pena. E não necessariamente, ninguém nunca podia imaginar que um tribunal, né, pudesse conceder a legitimidade de um casamento de uma menina de 12 anos com um homem de 35 com aquele histórico. Então, o que aconteceu é que é inusitado. Tanto é que você está me dizendo, né, quem é esse desembargador? Né? Os jornais e o CNJ estão, de alguma maneira, revelando quem é esse cidadão que, infelizmente, votou não contra só aquela criança, mas contra a sociedade brasileira. Porque isso é um exemplo péssimo, é um exemplo de impunidade, é um exemplo que possibilita as outras pessoas acharem que isso é natural. Eu estava vendo os números do Rio de Janeiro de estupro, são assustadores. A gente teve, no estado do Rio de Janeiro, em 2024, querida Tainá, 5.013 estupros, sendo que, pelo anuário, mais ou menos 75%, 80% disso é de crianças e adolescentes. Pior, na casa dessas crianças e adolescentes, com familiares dessas crianças e adolescentes. Então, isso todos os dias, né, algumas comissões da Câmara dos Deputados e, com certeza, do Senado Federal se debruçam sobre esse tema. Agora, a gente está discutindo também, em função, também um outro projeto meu e de outros deputados, deputada Maria do Rosário, por exemplo, a violência vicária, que foi uma realidade que a gente viu agora em Goiás. Aquele sujeito que se matou e antes matou 2 crianças. Então, essa é a nossa realidade diária. São inúmeros os casos no Brasil, mas também são inúmera a subnotificação. Esse caso de Itumbiara veio à tona. Quantos outros acontecem que a gente não sabe? Quantas outras decisões são dadas que a gente não sabe? A nossa sorte é que, mal ou bem, nós temos uma rede de proteção que é não só do Estado, mas principalmente das organizações da sociedade civil, que, de alguma maneira, mantém esse fogo aceso e que mantém uma certa proteção à criança e adolescente brasileiro, senão a gente estava muito pior. Não só se você quiser. Deputada, essa é uma pauta muito cara à senhora. A senhora tem um trabalho reconhecido no Congresso Nacional de proteção de crianças e adolescentes e também de mulheres. Falta avançar em que áreas? E mais, como a senhora vê esse expediente de que o magistrado, quando faz uma irregularidade, ele é aposentado compulsoriamente e recebe proventos? A senhora defende que isso seja modificado? Óbvio, não tem só a PEC da Tabata, também vamos dizer, o relatório do deputado Pedro Paulo, que trata da mesma matéria. Não faz sentido nenhuma categoria profissional, nenhum de nós, nenhum ser humano que recebe salário, comete um crime e continua, simplesmente se aposenta como se nada tivesse acontecido. As pessoas são penalizadas a partir dos seus atos. A gente tem o chamado livre-arbítrio, que é isso, você sabe que você vai cometer um crime. Você sabe quando você está cometendo aquele crime e tem que ser punido por isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que votarei tanto a favor dessa matéria na reforma tributária como votaria a PEC da deputada Tabata. Boa, obrigada, viu, deputada, por essa conversa franca. Parabéns pela iniciativa. Espaço aberto para a gente discutir esses assuntos importantes que realmente impactam a nossa sociedade. É isso, contem sempre com o mandato, Tainá. Obrigada, Uribe. Eu acho que é isso. Eu acho que é conscientizar a população, isso é uma transformação de mentalidade. Depois de 2020, eu não sei o que está acontecendo na Terra, no mundo, nas pessoas, que cada vez mais a gente se angustia, né, com a falta de empatia das pessoas, com a falta de princípios, com tudo que a gente está vivendo. É assustador.
certas cenas que a gente acompanha no dia a dia, não só na área de segurança pública, não, mas na área do mínimo, de humanidade, né? De entender que o outro também é ser humano. As pessoas estão sendo tratadas, eu nem sei como, porque para mim os animais também são muito importantes. Então, eu diria que a gente vive um momento dramático, é um momento muito sério, né? Mudar. Que descompensa tudo que a gente... Quer dizer, eu, aos meus 62 anos, aprendi lá atrás, acabaram os princípios, acabaram os conceitos. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu, como sou uma mulher de muita fé, eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, transformar, mudar a cultura, e a mulher brasileira, a criança brasileira, o adolescente, vai ser respeitada um dia. É acabar com a cultura do estupro e do feminicídio, que infelizmente tomou conta desse país e vem piorando cada vez mais. Obrigado, deputada. Espaço sempre aberto. Obrigada, queridos.